Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui não para a gente falar só sobre um livro específico, mas sim vários deles. Isso porque hoje eu tô aqui para a gente conversar sobre um tema que é muito discutido na literatura, que é a questão das releituras. Será que vale a pena ler um livro totalmente do zero novamente, né? Será que vale a pena isso? Hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre esse assunto e discutir um pouco sobre alguns livros que, na minha opinião, uma vez só não basta. Então vem comigo para essa conversa. Bom, se a gente parar para pensar, existem milhões de livros no mundo e é impossível a gente ler todos os livros em uma vida só. Então imagina só quantos livros incríveis que infelizmente você nunca vai ter oportunidade de ler nessa vida, porque não vai dar tempo. Então quando a gente fala de releitura, né, vem essa questão, será que vale a pena ler uma história que eu já conheço, né, pegar esse tempo para ler um livro de novo, do zero, sendo que que existem diversos livros novos que eu ainda preciso ler. Vale a pena essa releitura? Na minha opinião, vale sim, gente. Por quê? Você ler um livro de novo é você revisitar uma pessoa que você era. E com essa volta, né, ao passado, você consegue encontrar outras formas de ver o mundo que agora são diferentes. E isso vale muito para o nosso crescimento pessoal, vale muito para o crescimento, não só como pessoa, mas também como um leitor. Isso eu acho muito interessante e acho também muito válido aí na nossa carreira literária, né, como leitores de clássicos, de literatura contemporânea, de qualquer livro que você goste de ler. Então eu acho que sim, vale muito a pena, né? Um livro, ele muda a gente. Então, quando você volta para aquela outro livro, você percebe o que você era e como você é agora. E como que foi essa mudança? O que você pensava e o que você pensa hoje? Como que você vê esse livro? Então, eu acho que sim, na minha opinião, eu tô aqui para defender as releituras. Por mais, gente, que às vezes eu acabo não fazendo tantas releituras quanto eu gostaria, por esse mesmo motivo que eu falei agora há pouco. São muitos livros para ler, né? Tem muita história nova, tem muita coisa para conhecer. E aí a gente às vezes acaba deixando de lado essas releituras, né? Na minha visão, no meu caso, né? É um pouco de medo de você estar perdendo tempo. Mas, gente, vale sim muito a pena ler livros. Então, hoje aqui nesse vídeo, eu vim basicamente falar sobre alguns livros que eu acho que se você ler uma vez na vida não basta, tem que ler 2, 3, 4, tem que ler várias vezes porque eles são transformadores. Então eu vou falar sobre alguns livros transformadores e alguns livros que às vezes se você ler uma vez você não vai gostar tanto e talvez na segunda você vai amar. Por esse mesmo motivo, porque a primeira vez que você leu, você era um tipo de pessoa, e a segunda você já é uma outra pessoa totalmente diferente. Isso é a vida, né? Isso é a evolução, isso é o crescimento. Então eu acho que é isso o nosso ponto principal do vídeo de hoje. Então, pessoal, eu vou vir aqui indicar quatro livros que eu acho que vocês devem ler mais que uma vez, e é o meu planejamento, já vou adiantando, de 2026. Já vamos começar aí com essas metas literárias, não metas, né? Organizações literárias. Vamos começar aí a falar do próximo ano. Então, pessoal, o meu primeiro livro que eu quero falar para vocês é esse aqui. Esse aqui, gente, quando eu fiz esse vídeo foi meio assim, meio polêmico. Por quê? Porque muita gente ama esse livro aqui desde a primeira leitura. Idolatram ele. E comigo, gente, eu não gostei da primeira vez. Não é que eu não gostei completamente, só que assim, sabe quando você esperava mais? Quando você esperava uma coisa assim, mudaria a minha vida? E aí não foi isso, eu tive muita dificuldade de terminar. Mas eu quero dar uma segunda chance e eu já tenho certeza que nessa segunda chance eu vou mudar minha opinião. Então vamos começar a falar sobre ela, sobre a Virginia Woolf com o Mr. Dalloway. Pessoal, eu sempre fui uma grande admiradora da Virginia Woolf pela história de vida dela, o tanto que ela lutou pelo direito das mulheres de escrever, de ter sua profissão, de ter o seu espaço, né, de ter o seu quarto para isso, o seu próprio dinheiro.
Então, a Virginia Woolf, ela sempre foi uma escritora que foi uma inspiração, né, para muita gente, e eu admiro muito a figura dela. E aí eu estava extremamente ansiosa para ler Mr. Dalloway. Peguei o livro, galera, menino, que dificuldade para terminar, por conta do fluxo de consciência, que é a marca registrada da Virginia Woolf, né? Essa técnica literária que foi revolucionária na época, que teve aí com o James Joyce usou ela, a Virginia Woolf, a gente tem a Clarice Lispector aqui do Brasil também usando. Então é uma técnica literária que a gente tem acesso ao pensamento do personagem. E esse pensamento, ele, como o nosso pensamento, ele vai mudando de assunto por assunto, né? Então, por exemplo, às vezes está pensando o que a gente tem que fazer no trabalho. Aí no trabalho a gente começa a pensar no bolo de chocolate. Depois a gente pensa naquele amigo que a gente não ligou. Sabe esses pensamentos que vêm e que vão? O fluxo de consciência, ele entra na mente dos personagens. E no caso do Mr. Dalloway, a gente tem a troca do pensamento. Então, por exemplo, primeiro a gente começa a ter o pensamento da personagem principal, que é a Clarice. Depois, do nada, a gente muda para o pensamento do outro personagem, que é o Septimus, que é um ex... ele teve numa batalha, né? Ele é soldado, um soldado. Então, do nada a gente tem o pensamento dele, a gente muda para o pensamento da mulher dele. Isso sem avisar, a gente não tem um aviso que vai mudar, né? E às vezes pode gerar um pouco de dificuldade, que foi o meu caso. Só que, gente, esse livro aqui, ele é muito profundo, ele fala de diversos temas, e a escrita da Clarice, a escrita da Virginia é algo fenomenal mesmo. Só que, como eu disse, eu tive muita dificuldade por conta do fluxo da consciência. Só que eu já estava dando uma olhadinha nele novamente, já comecei a ler algumas páginas, algumas outras partes que eu grifei, que eu marquei, comecei a ler outros artigos e eu pensei, caramba, eu não estava preparada para Virginia Woolf ainda, e eu acho que agora eu tô com um pouquinho mais de maturidade para ler ela. Então, espero muito conseguir ler novamente Mr. Dalloway nesse 2026, e eu acho que é um livro que só uma vez só você não consegue pegar tudo dele. Então, o primeiro aí é esse aqui, Mr. Dalloway, da Virginia Woolf. O segundo, pessoal, também vou falar sobre uma grande poetista, que também gosto muito dela, da figura dela, também da história de vida. E esse aqui eu já sou apaixonada, eu já gostei muito da primeira vez que eu li, que é A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Pessoal, eu amo o livro, também é um livro que muita gente, é meio a meio, né, 880. Ou você ama ou você odeia. E também acho que é um livro, ele é específico para um tipo de pessoas, né, que às vezes, assim, tem gente que nunca vai gostar do livro. E tem gente que sempre vai amar. Então, acho que é o tipo de pessoa mesmo que se identifica com a história, que se identifica com a vida da Sylvia Plath, com o jeito que ela escreve, o jeito que ela coloca suas ideias no texto. Eu acho que vem muito disso. Então, esse aqui eu amei desde o começo. Só que são tantos assuntos profundos, tem tanta da psicologia, do sofrimento, da dor dela aqui, que eu acho que se você ler só uma vez, não é o suficiente. É uma história tão profunda que você tem que ler mais de uma vez, você tem que ler 2 vezes, só para sentir. Esse livro aqui, gente, eu tinha muita vontade de apagar da minha mente só para ter a sensação de ler ele de novo. Eu amo, sou apaixonada na Redoma de Vidro e é um livro que eu quero muito ler novamente. Ler esse ano de 2026 que vai começar de novo. E na minha opinião, você tem que ler isso aqui mais que uma vez. Então, A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Esse vídeo vai ser legal também porque já são algumas indicações literárias também, né? Se vocês não conhecem, é muito legal você conhecer o texto dela. Ela também tem diversos poemas, eu já li alguns, mas eu não tenho o diário completo dela, nem os poemas completos. Preciso adquirir e trazer aqui para vocês também. Depois, pessoal, eu tenho aqui um outro livro que eu amo de paixão, eu sou apaixonada, foi um dos primeiros clássicos que eu li na minha vida, e eu acho que é um ótimo clássico, né? Um ótimo livro clássico para você iniciar nesse mundo. Gosto muito, queria uma nova adaptação literária dele pelo Guilherme Del Toro, eu acho que ficaria incrível, mas, gente, nós estamos falando sobre esse queridinho, O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Pessoal, o Oscar Wilde, ele foi um grande escritor do seu período. Esse livro aqui, ele foi censurado por diversas questões,
principal delas é sobre um romance homossexual que fica aí nas entrelinhas. Por esses motivos e por outros, esse livro ele foi banido por muitos anos, né? Mas aí ele, graças a Deus, ressurgiu. Então, o livro ele foi escrito aí em 1891 pelo Oscar Wilde, e aqui a gente vai ter temas sobre narcisismo, sobre o preço da beleza, sobre a corrupção da alma, né? A quebra de valores por beleza, por estética. Esse livro aqui também vai falar sobre um tema que o Wilde discutia muito na sua filosofia, que é a arte pela arte, como que a arte ela não deve significar nada além do que ela já é. Então eu acho isso muito interessante, né, sobre como você escrever um livro só pela arte mesmo, né. Mas aqui na história a gente tem o Dorian Gray, ele que é um menino muito lindo, maravilhoso, divino, esculpido pelos deuses. Só que ele é extremamente narcisista, ele é egoísta e ele quer ficar bonito para sempre, pelo resto da vida dele. E ele acaba fazendo um pacto em que um quadro que foi pintado dele por um amigo, ele faz um pacto e esse quadro iria envelhecer no lugar dele. Então o Dorian Gray, com isso, ele acaba fazendo as maiores atrocidades. E a figura dele não vai se deteriorizar, ele não vai ficar feio, ele não vai ficar com rugas, ele não vai ficar marcado, mas o retrato sim. Só que a maior dor mesmo e a maior tragédia não vai acontecer na face dele, e sim na alma. Ele vai ficar com uma alma totalmente escura, uma alma totalmente sombria, uma alma totalmente repugnante e sem ajuda mesmo, sabe? Uma alma sem salvação, ele não tem mais salvação. E aí a gente acompanha a história desse personagem do Dorian Gray, e o Oscar Wilde vai falar aí sobre inúmeros outros temas durante o livro, e eu acho muito interessante. Aqui a gente pode... É um gótico, não é do período gótico do romantismo, né? Já é um gótico mais urbano, um pouco mais pra frente, só que já entra os temas, a atmosfera já é bem gótica, o assunto em si também é. Então eu gosto demais desse livro, e eu acho que se você ler uma vez só, você também não pode deixar de perder algumas coisas. E outro também é que a escrita é tão perfeita, gente, que você nunca vai perder tempo lendo o Oscar Wilde mais de uma vez. Então tá aqui a minha dica de releitura, e se você nunca leu, faça isso por você. Eu tenho certeza que você vai gostar do Retrato de Dorian Gray. E aí, galera, pra finalizar, a gente tem um aqui, que foi um dos primeiros vídeos que eu lancei aqui no canal. Foi também um dos primeiros textos que eu revi fora da escola, que eu já tinha lido ele na escola, só que eu não tinha entendido nada. Aí eu li outra vez, também não entendi nada. Aí eu li de novo e entendi um pouquinho. Mas, gente, eu acho que ninguém sai ileso a travessia que é do Grande Sertão Veredas, do nosso grande João Guimarães Rosa. Gente, esse livro aqui, ele já é conhecido por ser um livro muito difícil, muito complicado, muito denso para você entender. E isso realmente, não dá para mentir que não é. Só que, pessoal, todo mundo tem que se deparar com a história do Riobaldo, com a história desse jagunço, e que o livro não fala só sobre um personagem, mas fala sobre todo um contexto histórico do Brasil, um contexto da política do nosso país, e é fenomenal. Gente, quando eu li o livro na escola, eu não entendi nada, como eu disse. Aí eu li de novo, por conta própria, e assim, eu entendo a alma do livro e não entendo um pouco algumas partes. Então eu acho que ele merece muito uma releitura agora mais madura, agora com um outro apoio, para entender melhor todos as entrelinhas dessa história. Eu tenho um vídeo aqui no canal completo, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz, acho que eu nem tenho vergonha de rever ele, mas eu acho que vale a pena você se desafiar, né? Eu acho que é essa a questão, né? Você se desafiar é algo principal como leitor. Tem aqui uma das frases mais famosas do livro, eu acho que só de você ler essa frase já basta, entendeu? Já basta.
que é assim, ó, o nosso personagem principal, o Riobaldo, ele vai falar: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Ai, vamos finalizar o vídeo com isso aqui, gente. Vão lá e leiam Grande Sertão Veredas. Como eu disse, ninguém passa ileso dessa travessia. Pessoal, então o vídeo de hoje foi para falar um pouco sobre as releituras. Para defender leitura, eu acho que sim, vale muito a pena. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Que vale a pena você ler um livro mais que uma vez? Ou uma vez só tá bom? Vocês querem manter esse sentimento da primeira leitura para sempre? Ou não? Se vocês lerem de novo, vão ver com outros olhos. Deixem aí nos comentários e me contem quais são seus planos de releituras para 2026. Vocês planejam reler algum livro ou só querem começar novos ares? Me deixe aqui nos comentários e eu volto em breve com mais resenhas.